Abra suas Bíblias, meus irmãos, por favor. Juízes, capítulo 6, do 12 a 14. Vocês vão lembrar dessa oração de Josué, não de Gedeão, perdão. Gedeão foi um juiz em Israel. Paulo nos pregou uma série de mensagens, nem sei quantas deu, né, Paulo? Mas uma série de mensagens no livro de Juízes, muito boas. A gente que conversa com pastores, nossa conversa sempre assim, sempre está dividido, né? Antigo e Novo Testamento, para que a igreja receba toda a porção das Escrituras. Aqui a gente equilibra bem, graças a Deus, né? O Lucas está pregando agora Amós, né? O Fábio voltou com a Gil, se não me engano. Ele vai pregar até para o exigência da faculdade, o Lucas já pregou também. Nós estamos no Novo Testamento. E, enfim, vários irmãos. Guilherme talvez esteja nos salvos ainda, né? Bom, aqui temos uma mensagem de Deus e uma oração, obviamente. Então diz assim, verso 12 até o 16. Juízes 6. Então o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valente. Ah, Senhor, Gedeão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, né? Está falando num presente contínuo aqui. Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Verso 15 e 16. Ah, Senhor, respondeu Gedeão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E o 16, Deus responde, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, uma oração que nos ensina muito. Né? Se a gente estudar esses textos de oração conforme eles foram escritos, com o propósito que eles foram escritos para nos instruir, para nos ensinar a orar, para nos mostrar nossa fé e confiança em Deus, para demonstrar, né? Mas não para achar que o que acontece com o Gideão vai acontecer comigo, né? Então, pedir provas a Deus, botar lá um maço de algodão, né? E fazer provas com Deus. No outro dia o algodão está molhado, e no outro dia, agora eu quero ver se o algodão vai ficar seco. Isso foi algo de Gideão com Deus. O que muitas vezes se faz é querer aplicar acontecimentos bíblicos. Moisés abriu o mar, por que nós não podemos fazer? Então exige de Deus, se o Senhor abriu o mar com Moisés, você não pode fazer o que eu quero. Não é assim, meus irmãos. Deus pode e Deus sabe, mas Ele faz conforme a sua vontade. E nem é porque Ele não nos ama. Ele tanto nos ama, que mesmo quando Ele não faz a nossa vontade, Ele já fez o que nós mais precisávamos, que nos leva para o céu. Ele levar para o céu. Ele morreu na cruz por nós. Isso a gente acaba negligenciando quando nós começamos a contestar Deus, né? Por que eu estou falando? Porque aqui foi complicado o que aconteceu. Aliás, a história de Israel é bem complicada. Aqui é o tempo de Juízes. Conhecido como o tempo de altos e baixos, né? Altos e baixos no reino de Israel, um momento cíclico, as coisas se repetem na vida do povo, a cada décadas, né? Algumas décadas voltam e se repetem as mesmas coisas no tempo do juízo. Então assim, o povo se desviava de Deus, né? E isso não é muito difícil, a pessoa se desviar do Senhor, né? Se desviava de Deus. Se você pegar o verso 1, capítulo 6, diz aí, ó, mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este, olha só, os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Não é pouco tempo. 7 anos na mão do seu inimigo. É triste, meus irmãos, porque aqui não é apenas o opositor que te ofende com palavras, ele te agride, ele agride sua plantação, ele destrói seus bens, ele quer que você morra de fome. Esse é um povo que não amava a Deus.
muito menos o povo de Deus. Então o povo se desviava de Deus, vimos aí, ele sofria, que versos 3 ao 5 vai falar disso aí, começou a perder plantação, eles plantavam, eles não deixavam crescer, destruíam tudo. Imagina, a essência do povo de Israel é a agricultura, não era outro produto, mas eles destruíam tudo, desviava, sofria, pedia ajuda de Deus. Aí no verso 6 ele está pedindo ajuda de Deus. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Isso é muito comum aqui em Juízes. Entra o juiz, entra um ciclo desse, acontecem as mesmas coisas. Deus dava o livramento, que é o que nós vamos ver a partir do verso 16 ou 17 em diante, porque ele faz a promessa antes, depois ele vai dar o livramento. Tá bom? Havia então um tempo de paz, porque Deus levantava o juiz, trazia livramento e havia paz. E depois o povo se desviava, e aí depois eles sofriam, e depois eles clamavam a Deus. Era assim. Talvez tenha alguma semelhança com as nossas vidas quando nós não atentamos para o cuidado de Deus. Precisamos estar atentos. Inconsistência. Então esse é o motivo de Deus visitar Gideão. Nós não lemos esse texto dele visitar Gideão, então nós vemos a oração apenas, convocando Gideão para liderar, para essa missão de liderar como juiz a libertação do povo das mãos dos midianitas. Eles eram terríveis. Gideão, ele demonstra aí, nós lemos, que ele conhecia a história de Deus sobre o povo. Ele cita, Senhor, na oração ele fala que Deus, eu ouço, eu aprendi com meus pais, que o Senhor é o Deus que libertou o povo do Egito. Isso não é pouca coisa não. Estou usando palavras comuns nossas, mas talvez Gideão está falando isso com Deus. Senhor, eu sei quem é o Senhor. E aí Gideão vai achar incoerente esse sofrimento muito pesado, mas ele sabia quem era Deus, ele foi educado, e ele fala do Deus, da história de libertação de Israel, e ele repete isso para Deus. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer com isso? Também, nas nossas orações, é muito importante nós manifestarmos quem é Deus. O que nós conhecemos de Deus na Bíblia? Manifestemos nas nossas orações. Tu és o Deus Salvador, a tua palavra diz. Eu não estou falando, irmãos, que as orações têm que ser assim. Eu quero dizer que manifestar os feitos de Deus era muito comum. Eu sei para quem eu estou orando, porque meus pais contaram a história do Senhor, elas são verdadeiras. Nós estamos hoje aqui, e nós não viemos para cá, para Canaã, pelas nossas próprias forças. Foi pelo poder do Senhor. Ele vai expressar também que depois de tantos milagres, de tantas conquistas, aí ele vai mostrar a tristeza dele, o lamento, né? Ele vai dizer que Deus os abandonou. Ele estava sob o domínio dos midianitas, filisteus também, não estava aqui, mas envolve os filisteus. Ele vai falar com Deus: estamos abandonados, Senhor. Esse, meus irmãos, não é no sentido de que Deus é ruim. Ele não está falando: o Senhor é ruim, porque o Senhor não é bom como o Senhor deveria ser. É isso que ele está falando. Ele está reconhecendo que Deus é soberano. E que esse Deus que nos trouxe, então, por misericórdia e pelo poder do Senhor, nos liberta, né? Não nos abandone, não nos deixe. Essa é uma oração boa também, nosso clamor a Deus. Às vezes nós sentimos, meus irmãos, isso. E o melhor momento para se clamar a Deus, pedir a Deus. Deus nunca nos deixa. Essa é uma realidade, sabia? Essa é uma verdade bíblica. Mas nós muitas vezes nos sentimos longe. E por que nós não clamamos? Senhor, me ajuda, né? Apacenta o meu coração, porque está muito difícil. E aqui eram os midianitas. Deus continuava com a promessa firme, né, de formar um povo e um remanescente, porque isso foi feito lá atrás com Abraão. Está tudo certinho. A aliança de Deus permanecia. A aliança permanecia tanto que Deus vai tirar do Egito, conduz no exército, mesmo sob protestos, maledicências, reclamações, murmurações. Deus os leva. E sempre lembrando que nós andamos vindo nas orações, nos acontecimentos aqui, é que todo pecado ele traz consequência.
Aqui está acontecendo consequência de quê? De pecado. No fundo, quem abandonou alguém aqui? Foram eles que abandonaram Deus. Na oração dele, quando ele falava, o Senhor nos abandonou, ele está dizendo assim, ó, o Senhor, nós, no fundo, eles reconhecem, meus irmãos. Não que o texto não precisa falar isso para nós. Não reconhecimento. Então, Senhor, se é o que nos trouxe até aqui, nos salva. Não nos deixe sozinhos na mão das pessoas que vão morrer. Nós vamos perecer. E ele sabia que Deus, na verdade, ele sabia que Deus é um Deus de redenção. A promessa de Deus nem acaba ali. Ela vai continuar. Ela vai chegar a Cristo. E nós somos o resultado da obra de Cristo. Isso é maravilhoso. Diante desses ataques, sempre Deus faz com que o homem ele assuma a sua responsabilidade na ação. Então Deus ouviu, e certamente Deus é onisciente, ele conhece as intenções do coração, e ele volta-se para o homem. E nós temos aprendido também o quê? Que as nossas orações, elas são muito mais para nos consertar diante de Deus do que para atingir algum tipo de resultado que nós desejamos. Sabiam disso? As nossas orações trabalham muito mais nós mesmos diante de Deus do que propriamente as necessidades. Eu não quero dizer que Deus não resolva as suas necessidades, não é isso. Mas Ele trabalha seu coração. Se seu coração for um coração perverso, um coração corriqueiro, um coração que busca a Deus de vez em quando, só naqueles momentos, é óbvio que você vai se contentar com Deus que nem te responde. Você aprendeu a conviver com Deus assim. Ele lá, eu cá, nós não comunicamos um com o outro, eu oro para ele me ouve, mas na verdade não acontece nada. Deus é um Deus de relacionamentos, isso é verdade. E por ser um Deus de relacionamento, nós nos ajoelhamos diante dele e falamos com ele. Esse dia eu vi um doutor, eu falo doutor, mas é um servo de Deus, tá? Porque é um homem renomado, nossa, eu não vou lembrar, mas minha figura lá, ele diz o seguinte: ore, então comece a orar. Está dizendo que a oração, ela não tem tempo determinado. É um grande desafio para nós, meus irmãos. Criar essa proximidade com Deus, de forma que você tenha prazer em ficar com Ele tempos longos, falando com o Senhor. E cada vez mais Deus vai refinando o nosso vocabulário. Não com palavras requintadas, mas com a palavra dEle, com a vontade dEle. A oração é fundamental. A gente é advertido sempre, se você não ora, não deve nem estar indo para pregar. É uma responsabilidade enorme. E aí, haja misericórdia. Deus ouve e fala com ele, responsabiliza ele sobre o que ele está falando para Deus. Vá. Então, se eu sou esse Deus que você anunciou agora aí na sua oração, e se você crê, haja. Se tudo que você fala de mim é o que você crê, então confie e vá. Haja. E nesse ponto, meus irmãos, agora é uma resposta clara de Deus para Gideão. Isso vai ficar claro. Ele ouve Deus falando. De alguma forma, Deus se manifesta. E nós não tínhamos a palavra revelada. A palavra foi se revelando com o passar do tempo. Vá. Sou eu quem está enviando você. No verso 14. Sou eu que estou te enviando. Então vá. Essa é uma expressão bem semelhante ao que Deus fala com o próprio Moisés. Marche. Olha para trás, não dá, olha para frente, marche. Porque sou eu que os libertou do Egito, já fiz tantos milagres que estou conduzindo vocês, tá? Gideão, ele se sente então capacitado para essa luta tão grande. Isso é normal para nós, Os olhos de Gideão estavam fixos na capacitação dos homens e não em Deus. Porque quando ele fala assim, que eu sou da menor tribo, que eu sou do menor clã, eu sou da menor família, é parecido também com Moisés. Assim, é logo eu que não falo nem direito. É que, meus irmãos, Deus não depende do nosso conselho. Sabe aquelas pessoas que falam, a partir de segunda-feira eu vou servir a Deus? Não é uma boa palavra, não é sábia. Então a gente serve agora, com vícios, com pecado, com tudo na vida. E fala, Senhor, trabalha porque eu sou essa pessoa que está bem transparente diante do Senhor. Pecador, cheio de vícios, de má vontade, briguento. É essa pessoa. Mas se nós formos pela nossa vontade, nós programarmos nosso encontro com Deus, esquece que não vai acontecer. E vai morrer no novo pecado.
Deus fala com ele. Para Gideão seria impossível de fato, mas Deus vai falar com ele, né? Eu estarei contigo. Você vai derrotá-los como se fosse um só homem. Verso 16. Porque a força não estaria em Gideão, nem no exército ele montaria. Tanto é, meus irmãos, que você vai perceber que ele vai reduzir o quê? Quantos soldados? Eram 32 mil. Reduz para quanto? 300. Então, não é a quantidade. Isso para Deus não faz diferença. Deus não olha para as grandes potências. Deus não olha para os homens entronados do mundo pela posição deles. Pelo contrário, quanto mais entronado estiver, no sentido de trono, mais responsabilidade lhe é colocada sobre os ombros. Responsabilidade diante de Deus. E foi na fraqueza então de Gideão que Deus vai operar. E pela instrumentalidade dele, sim, você é responsável, vá. Mas Deus vai lutar a luta de Gideão. Vai trazer o livramento para o povo e vai atender o clamor da oração do povo. Então Deus atende. Agora, não é uma regra, né? Eu sempre gosto de repetir, porque nós não pegamos esse acontecimento e transportamos para os nossos dias e, né, declaramos com Deus. Você pode até usar. Não sei como vai ser a sua oração. Senhor, eu li a tua palavra. E o Senhor deu uma grande vitória para Gideão. Ao Senhor, você está vendo a minha situação. Eu estou olhando, estou falando de uma oração de fato piedosa. Você está vendo que eu estou passando o meu sofrimento, a minha luta, não uma defesa pessoal. Então eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor, o inimigo realmente ele vai fazer uma festa. Essa não é uma oração errada, não. Mas você não pode transportar o que acontece com ele, né, para o seu dia. E esse é o grande problema, muitas vezes, né? As pessoas querem os mesmos milagres acontecendo. O destaque aqui não é que Gideão, ou você será vencedor sobre seus inimigos. Porque Gideão foi vencedor. Mas o destaque, a lição aqui é a lição de submissão, de dependência, de humildade, de Deus, de clamor, dependência de Deus, e a vitória será do Senhor. É normal depois o povo se reunir e agradecer a Deus. E eles fazem sacrifícios e agradecem a Deus pela vitória, porque eles sabem que... Eu quero, meus irmãos, apenas terminar com algumas lições para nós. Primeiro, que Deus é misericordioso. Ele sempre atende ao clamor. Eu estou lendo o que eu escrevi, tá? Para a gente não perder muito tempo. Ele sempre atende ao clamor sincero dos seus filhos. A gente viu isso na vida de Gideão. O próprio Davi, ele diz que a um coração contrito, né, e quebrantado, Deus não vai desprezar. Não despreza o Senhor, no Salmo 51, porque Ele é misericordioso. Outra coisa, Deus opera a vitória, mas nunca isenta o homem da sua responsabilidade. Então muitas pessoas confundem o Deus, a igreja, esse serviço cristão com um Deus que satisfaz, né? Porque nós somos filhos do rei. É uma expressão perigosa também, tem que tomar muito cuidado. Né? Somos filhos do rei? Sim, porque Deus é rei, nós somos adotados por Ele por causa de Cristo. Somos co-herdeiros, inclusive. Isso não nos dá o direito de sermos reizinhos, né, aqui na terra, empinarmos, né, estufarmos o peito, nós não vamos suportar. Né? Essa é uma questão de Deus operando no meio do seu povo, para com o seu povo. Tanto Gideão quanto Israel eles foram mobilizados para essa grande tarefa. Outra coisa, como instrumentos de Deus, Ele vai nos usar no processo de resposta às nossas orações. Então nós oramos e Ele vai nos usar na resposta. Então Deus está fazendo o quê? Fortalecendo Gideão, fortalecendo a fé de Gideão. Gideão orou, ele foi lá, lutou, venceu a guerra, ele voltou fortalecido. Deus é Deus, está confirmado. Né? Talvez ele nem precisasse disso. Deus vai sempre trabalhar, né, conosco, mas nos usando no processo. E por fim, consolemos-nos com a certeza de que Deus está conosco, ouvindo e atendendo o nosso clamor, segundo a boa vontade dEle. Então isso deve nos dar uma certa segurança e tranquilidade, tá bom? Ao Deus que nós oramos. Isso, meus irmãos, me dá bastante alegria, eu saber que nós não estamos cultuando a um Deus vazio, vago, vão, um Deus sem propósito. Nosso Deus é misericordioso, piedoso, Ele está conosco, nos abençoa, cuida de nós, está presente no nosso culto, no nosso coração por meio do Espírito Santo. Ele está agindo em nós, nos deu uma boa palavra e sustenta as nossas vidas. É um Deus presente mesmo. Então, louvado seja Deus por isso, que nós aprendamos com essas orações a servir melhor a Deus com mais piedade.
Tá? Vamos, meus irmãos, passar as nossas orações.